Oi gente, como vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Isabela. Eu tô morando aqui nos Estados Unidos faz 3 meses e eu não vim com visto, eu vim pela fronteira, pelo México, pelo Caicai, como vocês conhecem. E hoje eu vou contar todos os detalhes dessa viagem para vocês, inclusive com fotos, vídeos, tá bom? Para quem não sabe, eu tenho 17 anos, ou melhor, quando eu vim, né, pela fronteira eu tinha 17 anos, eu vim em setembro para cá, em setembro de 2023 e bom, gente, depois que eu saí da imigração, foi uma coisa muito complicada por conta da minha idade. Eu fiquei presa 3 meses, não na imigração, em outro lugar. Porém, isso é assunto para outro vídeo, tá? Essa vai ser a parte 1 e a parte 2 vai ser depois que eu sair da imigração. Então, caso você tenha a minha idade, você tenha vontade de vir e tudo mais, eu recomendo que você assista a parte 2 desse vídeo, que vai ser muito importante, tá bom? E outra coisa, gente, cada viagem é de uma forma, cada pessoa passa por lugares diferentes. Tem viagens que é mais complicada, tem viagens que é mais tranquila. E é isso, tá bom? Eu vou contar a minha experiência pra vocês, espero que ajude vocês de alguma forma. Se você tem curiosidade, dúvida, ou se você tá pensando em vir dessa forma, espero que esse vídeo seja útil pra você. Eu queria muito gravar esse vídeo aqui fora, gente, porém tá frio demais e passa carro toda hora aqui. O problema nem é o frio, o problema é os carros que passam toda hora e fazem muito barulho, então não vai ficar legal. Então agora eu estou entrando aqui pra minha casa, eu moro aqui. Pra quem não sabe, eu tô morando aqui em Saugus, em Massachusetts. E é isso, gente. Vamos lá, tá? Vou entrar lá dentro e vou contar pra vocês o relato, como foi a viagem e tudo mais. E eu espero que ajude vocês de alguma forma. Vamos lá, gente. Eu saí do Brasil no dia 15 de setembro de 2023 e eu cheguei na imigração dia 24 de setembro, de noite. Enfim, eu vou contar todos os detalhes para vocês, inclusive horário, fotos, vídeos e tudo, porque eu tenho tudo registrado aqui no meu telefone. Eu sabia que se eu chegasse aqui, eu ia postar esse vídeo e graças a Deus, né, Deus permitiu eu chegar aqui, então eu vou contar tudo para vocês. Não viajei com ninguém da minha família, toda a minha família tá no Brasil, aqui nos Estados Unidos eu só tenho meu noivo, foi, né, o motivo de eu ter vindo para cá, foi meu noivo que estava aqui, mas isso é assunto para outro vídeo também. Mas enfim, vamos lá. O Coyote que me trouxe pra cá, que organizou a minha viagem, também colocou pra viajar junto comigo um homem e uma mulher. Eu não conhecia eles. Eles moravam em Minas Gerais, eu morava em São Paulo. Porém, eles já estavam hospedados em São Paulo. Então, eu peguei e fui pra São Paulo e me hospedei no mesmo hotel que eles estavam, né, pra gente se conhecer. A viagem estava marcada pra sexta-feira, às 7, e eu cheguei na quinta-feira em São Paulo, né, pra gente se conhecer e tudo mais. Então, eu saí do Brasil com a Vanessa e com o José Carlos. Eu tenho foto com eles, inclusive vou deixar aqui pra vocês. E, infelizmente, o José Carlos foi deportado no meio da viagem. Vou contar pra vocês o que aconteceu. É a segunda vez que ele foi deportado. A Vanessa tinha sido deportada também uma vez, porém, graças a Deus, ela conseguiu entrar. Nosso voo estava marcado para 7 horas da sexta-feira, né? Então, a gente acordou às 4, sexta-feira, 4 horas, se arrumamos e fomos pro aeroporto, para evitar atrasos e tudo mais. Chegamos no aeroporto, o nosso check-in já estava feito, então foi bem tranquilo. Então, a gente pegou o nosso voo de São Paulo e fomos a Bogotá, Colômbia. Quando a gente chegou em Colômbia, eu acredito que a gente ficou mais ou menos 2 horas ou 3 no aeroporto e já pegamos o nosso próximo voo, que era com destino para Guatemala. Chegamos em Guatemala e não descemos, a gente não saiu na Guatemala, né? No caso, a gente não saiu do aeroporto em Guatemala, porque falaram que a imigração estava chata, eles estavam prendendo as pessoas, estavam deportando, então a gente não desceu no aeroporto de Guatemala. A gente pegou outro voo com destino a El Salvador, e aí sim a gente chegou em El Salvador. E quando a gente chegou em El Salvador, a gente teve que passar pela imigração, porque a gente estava saindo do aeroporto. Então, quando você sai de um aeroporto em um voo internacional, você tem que passar pela imigração. Então, ok, gente. Aí começa um pouco de medo que eu passei, né? Chegamos em El Salvador, né? Fomos pra imigração, que eles fazem uma entrevista, perguntam por que você tá indo pro país, o que você vai fazer lá e tudo mais. Eu já tinha mais ou menos algumas informações, graças a Deus que meu telefone tinha internet, senão eu ia ser deportada, eu acredito, porque ele me perguntou muitas coisas que eu não tinha no meu telefone, eu tive que pesquisar no Google rapidinho pra mostrar pra ele. E aí que começa, gente. Foi aí que o homem que veio com a gente foi deportado. E eu acredito que foi Deus que falou assim, cada um vai em um guichê. Porque assim, tem vários guichês, certo? A gente tava junto, porém a gente poderia passar nessa entrevista todos juntos, no caso eu, a Vanessa e o José Carlos, nós 3, ou a gente podia cada um em um. Nós estávamos pensando em passar junto, né? Porém, quando eles estavam quase chamando a gente,
alguma coisa falou assim pra Vanessa, não, vamos cada um sozinho. Aí a Vanessa falou assim, Isa, vai você em um, eu vou em outro, o José Carlos em outro. Então, ok. Porque vamos supor que a gente tivesse passado todos juntos. Se um fosse deportado, provavelmente todos seriam deportados também. Porque se tá desconfiando que um tá entrando pra fazer a travessia, porque eles já desconfiam, gente, que tá passando ali pra Guatemala, pra El Salvador, esses lados, eles já desconfiam que tá vindo fazer a travessia, entendeu? Então, se eles cismar com isso, eles deportam você de lá mesmo. Aí, beleza. Aí chamaram primeiro a gente tava na fila, tava um atrás do outro. Primeiro foi o José Carlos, depois a Vanessa, depois foi eu. Beleza, gente. Cheguei lá, o guarda pediu meu passaporte, entreguei meu passaporte pra ele. E aí, beleza. Aí ele perguntou assim, quantos anos você tem? Eu falei, tenho 17. Aí eu entreguei a minha emancipação pra ele e tudo mais, e ok. Aí ele perguntou, qual é o motivo da sua viagem, de você estar vindo pra cá? Eu falei, turismo. Aí ele falou assim, por que você é emancipada? Aí eu falei assim, porque eu trabalho com a internet, eu faço muitas viagens e a minha mãe me emancipou pra mim poder viajar. Aí ele falou assim, eu acho estranho isso, porque geralmente as pessoas que é emancipada é porque vive sozinha no seu país e tudo mais. Aí eu já comecei no meu coração, falei, meu Deus, vai dar merda. Mas enfim. Aí eu peguei, abri meu Instagram, mostrei pra ele, falei, eu trabalho com internet e tudo mais. Ele só tava falando em espanhol, mas aí eu consegui desenrolar lá em espanhol com ele, ele entendeu, também entendi o que ele tava falando. Mostrei meu Instagram pra ele, falei, eu trabalho com internet, tô vindo pra cá pra criar conteúdo e tudo mais. Aí ele perguntou assim pra mim, quanto de dinheiro você tá trazendo? Eu falei assim, $500 mais cartão virtual. Aí ele falou assim, tem como você me mostrar o cartão? Eu falei, não tem como, porque é virtual. Aí ele falou assim, não tem como você me mostrar no teu telefone? Eu falei, não tem como. Porque assim, gente, era mentira, né? Então não tinha como eu mostrar. E aí ele falou assim, ok. Ele falou assim, aonde você vai? Eu não tinha nenhum lugar que eu ia. Eu não lembrei de nenhum lugar, não deixei nenhum lugar salvo. Aí rapidinho eu entrei no Google e pesquisei lugares turísticos de El Salvador e mostrei 2 lugares pra ele. Eu falei, aqui e aqui. Ele falou assim, onde você vai ficar hospedada? Aí eu entreguei a folha pra ele, que tinha a reserva do hotel feita. Não tava no meu nome, mas ele não perguntou nada. E aí, beleza. Aí ele falou assim, ok. Carimbou meu passaporte e eu saí. Quando eu saí, a Vanessa já tava do lado de fora me esperando. E o José Carlos não. Aí a gente ficou lá um tempão. Já chegou um coiote doido chamando a gente, vamos. Aí a gente falou, não, espera, tem que esperar o José Carlos, ele ainda não chegou. Ligamos pro coiote, né, que foi o que organizou toda a viagem e tudo mais. E aí, beleza. Aí ele falou, espera um pouco, eu tô conversando com ele, levaram ele pra salinha, estão fazendo entrevista com ele. Mas o que aconteceu? Em março de 2023, ele e a Vanessa tentaram vir pra cá, pros Estados Unidos, da mesma forma, porém eles foram deportados. Então, no carimbo do passaporte deles, eles já tinham um carimbo de El Salvador, com a data de 2023 de março. Então, eu não sei o que aconteceu, a Vanessa passou direto, olharam o carimbo, não falaram nada pra ela. Porém, o José Carlos, eu não sei, eu acredito que ele deve ter falado alguma coisa, não sentiram confiança no que ele disse, olharam que ele já tinha o carimbo no passaporte e levaram ele para uma salinha de entrevista. E aí eu não sei o que passou, acredito que fizeram muitas perguntas para eles, e aí ele mandou um áudio para Vanessa, para mim, falou que estava sendo deportado, então infelizmente ele foi deportado em El Salvador. E foi aí que eu e a Vanessa, a gente ficou com muito medo, porque assim, ele era o único homem que estava com a gente tava sozinha, 2 mulheres, a gente escuta falando que viajar sozinha, 2 mulheres é muito perigoso e tudo mais. E aí, beleza, aí tinha um cara, né, que foi buscar a gente lá, assim que a gente saiu do aeroporto de El Salvador, ele já tava lá esperando a gente. E aí, quando a gente teve a notícia mesmo que o José Carlos ia ser deportado, ele falou, vamos, né, dale, falando assim. Fomos pro carro, só eu e a Vanessa, a gente tava morrendo de medo, só nós 2 sozinhas. E aí quando a gente chegou, dentro do carro tinha um homem, ele era do Brasil também, e o coiote, eu e a Vanessa só. Eu e a Vanessa tremendo de medo, tipo, ele correndo a milhão com aquele carro voando, fazendo umas curvas que, gente, por Deus que tá no céu, eu acho que foi Deus, tá? Porque vocês não têm noção, gente, o tanto que aquele cara corria. E, tipo, ele fazia as curvas assim, parecia que o carro ia capotar. E eu, você tá doido? E eu morrendo de medo, que era só eu e a Vanessa de mulher. E esse cara doido correndo. Aí eu comecei a orar, pedir pra Deus proteger, livrar a gente de todo mal. Porque nessa hora eu passei muito medo, tá? Eu já tava com medo de estar só eu e a Vanessa. E o cara doido correndo naquele carro, gente. E ele correndo. E aí ele tava levando a gente pra um motel, né? A gente chegou nesse motel, eu creio que era umas... Gente, eu creio que era umas 11 da noite.
E aí ele falou assim, vocês vão ficar aqui, quando for umas 5 da manhã eu venho buscar vocês. Umas 4, 4 e meia ele passou no hotel, falou vamos, colocou a gente no carro, eu, a Vanessa, o Gabriel, fomos para outro hotel, pegar mais pessoas, dentro desse carro ficou lotado, não tinha nem como a gente se mexer direito. Depois que a gente foi pegar essas outras pessoas no hotel, a gente foi tipo para um rio. Acredito que a gente andou uns 40 minutos de carro, 1 hora mais ou menos, e fomos para a beira de um rio. Eu vou colocar o vídeo para vocês aqui, desse lugar que eu tô falando pra vocês. E aí a gente teve que atravessar um rio. Ele era um rio raso, batia mais ou menos, acredito, gente, que um pouco pra baixo do meu joelho. Não era um rio fundo, era raso. Porém, a correnteza tava muito forte. Eu tava morrendo de medo de cair, de deixar minhas coisas cair. Eu tava com uma mochila só, mas eu tava morrendo de medo. E aí, quando a gente foi atravessar, eu dei a mão pra Vanessa. E a Vanessa deu a mão pro Gabriel e eu dei a mão pra Vanessa. A gente foi atravessando de lado, bem devagar, porque tava escorregando muito e a correnteza tava muito forte. E aí a gente atravessou, graças a Deus deu tudo certo, todo mundo conseguiu passar. Quando a gente tava passando nesse rio, tinha muita gente. Acredito que tinha umas 10 pessoas atravessando esse rio também. Entre essas pessoas tinha uma mulher com uma menininha, que tinha uns 2 aninhos. Sim, gente, muita gente, vocês têm ideia. E aí, depois que a gente atravessou esse rio, a gente caminhou num mato, tipo, tava cheio de lama, deslizando, a gente teve que andar bem devagar, porque tinha chovido, sabe? Então tava deslizando muito no barro, na lama, enfim. E acredito que a gente andou uns 30 minutos, mais ou menos. E a gente não tinha levado água, a gente morrendo de sede. Enfim, aí a gente chegou, né, e teve que ficar num lugar esperando. Nesse lugar a gente ficou umas 2 horas esperando um pessoal de carro vir buscar a gente morrendo de sede. Aí tinha um pessoal lá com água, a gente pediu, né, porque a gente morrendo de sede. E aí, beleza. Aí colocaram a gente dentro de um carro e a gente andou. Aí fomos andando. Paramos em outro lugar e aí tinha um rio enorme. Quando eu vi esse rio, eu falei, pelo amor de Deus, será que a gente vai ter que nadar esse rio? Aí tinha uns barcos, né, do lado desse rio. Foi um pouquinho de pessoas em cada barco. E aí, nesse rio, a gente andou bem rapidinho, de barco, foi uns 5 minutos. Eu tenho um vídeo aqui, inclusive, vou colocar aqui também. A gente andou uns 5 minutos de barco e chegamos do outro lado. Quando a gente chegou desse outro lado, a gente teve que ficar um tempão esperando, gente, umas 3 horas esperando o outro carro vir buscar a gente. E aí, beleza, ficamos esperando. Chegou 3 caminhonetes grandona, montamos nessa caminhonete, as mulheres iam dentro, né, da caminhonete e os homens iam atrás. Sabe onde é aberto? Atrás da caminhonete, pois é. E aí eles correndo demais, correndo assim pro meio do mato e de caminhonete, acelerando. E aí, gente, a gente tava indo de El Salvador pra Guatemala. Quando a gente tava quase chegando na Guatemala, a gente passou por uma estrada e tava cheio de polícia. A polícia parou, né? Parou a caminhonete. E aí conversaram em espanhol lá com o cara que tava dirigindo. O cara passou o dinheiro pra eles e eles deixaram a gente passar. Não perguntaram nada pra gente, nem nada. Eu acredito que eles já sabiam e tudo mais. Aí só pagou assim e deixou a gente sair. Aí, beleza, gente. Chegamos na Guatemala, num hotelzinho muito ruim lá na Guatemala. Assim, gente, só fiquei em lugar ruim. Tenho foto desse lugar também, vou pôr aqui pra vocês. Aí o cara levou comida pra gente, arroz, tortilhas, coca. Ele falou, pode pegar coca à vontade. Deixou a gente tomar coca, enfim. Né? Aí eu tomei banho quando eu cheguei lá. Comi também um pouquinho e fui dormir. Nesse lugar a gente ficou quase um dia, mais ou menos. A gente chegou por volta de umas 5 da tarde, a gente passou a noite e quase amanhecendo o dia a gente saiu. Quando a gente chegou nesse hotel, tinha mais um grupo de brasileiro. Acredito que tinha mais uns 6 brasileiros nesse lugar. E aí a gente fez a viagem todos juntos, né? Desde Guatemala até a imigração, a gente se juntou todos. Todos também super pessoas boas. Graças a Deus também todos estão aqui. Nenhum foi deportado, todos já entraram. E aí, beleza. Aí o Código falou assim, vocês vão passar a noite aqui, quando for umas 5, 6 horas, vai vir um pessoal buscar vocês. Beleza. Aí, quando foi umas 5 e meia, 6 horas da manhã, mais ou menos, se eu não me engano, a gente chegou umas 5, 6 horas da tarde, e quando foi umas 5 e meia, 6 horas, passaram a buscar a gente nesse lugar. Na verdade, em frente tinha ônibus esperando a gente. Isso a gente já estava na Guatemala, ok? A gente pegou esse ônibus, e esse ônibus deixou a gente, tipo em uma rodoviária. E aí, beleza, a gente ficou um tempão nessa rodoviária também, a gente tinha umas 3 horas nessa rodoviária. Todo mundo morrendo de medo de vir polícia, meu Deus do céu. Enfim, todo mundo lá junto, esperando, né, enviando mensagem pro Coyote, falando, a gente tá aqui há um tempão, ninguém vai vir buscar a gente, todo mundo desesperado. E aí chegou, tipo, era um ônibus, mas era tipo um micro-ônibus, que eu não sei explicar, gente. Eu vou deixar aqui a foto pra vocês, que eu acho que vocês vão saber o que é. Enfim,
Aí chegou tipo um ônibus, a gente entrou nesse ônibus e andamos um tempão. Esse ônibus levou a gente pra um lugar que era na Guatemala ainda, pra um lugar, pra uma casa. Eu gravei, eu vou deixar aqui pra vocês também. Enquanto eu vou falando, eu vou deixando passando aí os vídeos. Chegamos nessa casa, gente, a gente achou que a gente ia ter que ficar lá, mas aí ele falou assim, não, segue a gente. Aí a gente seguiu um cara que pediu pra gente seguir ele. A gente andou aí uns 10 minutos, 5 minutos mais ou menos, e fomos até um rio, né? Aí tinha outro rio, um rio bem curtinho, a gente entrou dentro desse barco e fomos pro outro lado. Não deu nem 2 minutos de atravessando, porque tipo assim, era aqui e aqui já era o outro lado, né? Só que aí entre aqui tinha água, a gente tinha que passar pro outro lado. Chegamos nesse lugar, tinha um caminhão de boi, sabe esses caminhões que carrega boi? Sim. Ok, entramos todos nesse caminhão de boi e andamos, gente, a gente ficou muito tempo nesse caminhão de boi. E essa foi uma parte muito complicada, tá? Muito difícil. A gente ficou nesse carro de boi umas 4 horas direta, todo mundo apertado, porque eram muitas pessoas. Tinha criança, gente, tinha de tudo que vocês imaginarem. Tinha pessoas mais velhas, tinha um menininho de, acho que uns 8 anos. Todo mundo apertadinho assim, gente, 4 horas, o sol rachando na nossa cara, porque era cedo ainda. E esse carro tava levando a gente pra uma fazendinha. Que aí é outra parte horrível que só por Deus. Nesse trajeto, quando a gente tava quase chegando numa fazendinha, passou um carro cheio de homem com arma e tudo mais, só que não falaram nada pra gente, graças a Deus, também deixaram a gente passar. E beleza, gente. Chegamos numa fazendinha, era quase perto do México já esse lugar. Aí essa fazendinha, gente, era pessoas que moravam mesmo nessa fazenda. E assim, um lugar assim, essa foi uma parte bem difícil, não tinha chuveiro, a gente tinha que tomar banho de balde. Eles vendiam coca lá, água. Eles davam comida, mas assim, sem condições de comer a comida que eles davam. Eu particularmente não comi. Quando a gente estava chegando nessa fazendinha, o nosso coiote enviou mensagem, falou, prepara que esse lugar é ruim, vai ser difícil vocês cair, vocês vão ter que ficar aí provavelmente 1 ou 2 dias. E nesse lugar a gente ficou quase 2 dias, né? Porque tinha que esperar o momento certo pra gente poder sair. O momento certo que não tava tendo polícia e tudo mais. E aí, beleza, gente. Quando foi de madrugada, quase meia-noite, a gente ficou quase 2 dias nesse lugar. E aí, quando foi mais ou menos meia-noite, chegou um carro lá, 2 carrões grandões, caminhonetes. As mulheres foram na frente de novo e os homens foram atrás. Aí levaram a gente para outro lugar. Esse lugar foi o pior de tudo. A gente chegou nesse lugar, gente, umas 5 horas da manhã, mais ou menos umas 5 horas, e a gente ficou muito tempo nesse lugar. A gente ficou até quase 5 horas da tarde, pra vocês terem ideia. Esse lugar vocês não têm noção, gente. Um lugar super quente, o pessoal não deixou a gente ligar o ventilador. Nesse lugar estava lotado, tipo, eu vou deixar aqui pra vocês verem, gente. Sério, muita gente, tinha criança, tinha 2 crianças pequenas, crianças morrendo de sede, tudo muito calor, o pessoal não deixou a gente ligar o ventilador. E aí a gente chegou nesse lugar umas 5 da manhã, mais ou menos, quando foram umas, mais ou menos, 4, 5, 6 da tarde foi que a gente saiu desse lugar. Toda essa tempo a gente sentado lá, morrendo de fome, morrendo de sede. Foram levar comida pra gente, era quase 3 horas da tarde. Levaram frango, Coca-Cola. Aí eu comi o frango, todo mundo pegando frango com a mão, comendo, todo mundo morrendo de fome. E, sim, gente, foi bem complicado essa parte. Sim, tudo foi difícil, gente. Mas assim, graças a Deus, Deus deu força, né, pra gente seguir, pra gente ter força de chegar até aqui. E é isso que importa. Então, continuando, 5h30, mais ou menos da tarde, 6 horas, chegou caminhonete, colocou a gente na caminhonete. Mais uma vez as mulheres foram na frente e os homens atrás. E levaram a gente pra assim, gente, pra uma estrada, sabe? Pra uma estrada. E aí, beleza. Chegamos nessa estrada, tinha ônibus esperando a gente. Entramos nesse ônibus, muita gente. Não tinha lugar pra mim sentar no ônibus, eu tive que ficar no chão. Tinha o banheiro do ônibus e eu fiquei sentada do lado desse banheiro. Eu fiquei sentada bem em cima do motor do ônibus. Então vocês imaginam o calor que eu passei. Porque não podia abrir a janela, não tinha ar no ônibus, todo mundo morrendo de calor, todo mundo... Enfim, gente, eu tive que ficar sentada. Foi mais de 10 horas dentro desse ônibus e eu lá no chão. E aí eu fiquei do lado do banheiro, né? Então toda hora os outros queriam ir no banheiro, eu tinha que levantar. Não tive como eu dormir nesse lugar, porque todo mundo querendo ir pro banheiro, eu tinha que levantar pro pessoal passar. Enfim, gente, fiquei sentada em cima da minha mochila. E eu, tipo assim, colocava o pé no chão e eu sentia ferver, porque eu tava em cima do motor do ônibus. Então esquentava demais, demais.
E aí foi bem difícil também. Tudo foi difícil, gente. Não, toda a parte foi difícil. Mas enfim. E uma das piores partes foi essa. Foi essa. E aí a gente saiu da Guatemala e tava indo pro México, pra Cancún, nesse ônibus. Então, gente, dentro desse ônibus foi uma tortura, foi dificuldade demais. E aí, gente, o ônibus tava com problema. A gente teve que parar. Acredito que a gente parou, já era no México. A gente parou no México. O ônibus tava com problema. Ele, tipo, tava morrendo toda hora. Acho que era o motor. Eu não sei o que tava acontecendo com aquele ônibus. E aí o ônibus parou lá no meio do México, numa casa. Só que assim, a gente não ficou dentro da casa. A gente ficou do lado de fora. Tipo, tinha um mato e a gente teve que ficar nesse mato esperando. Até cobra tinha nesse mato, que eu vi cobra. Tinha de tudo, gente, que vocês imaginaram. Vou deixar a foto pra vocês verem aqui. Com um tempão, acredito que uns 30 minutos mais ou menos nesse lugar. E aí, beleza. Aí eu acho que consertaram o ônibus, entramos no ônibus e fomos. E aí, gente, muito tempo, mais de 10 horas dentro desse ônibus, até a gente chegar em Cancún, México. Beleza. Quando a gente estava chegando em Cancún, no México, a gente parou em uma estrada, tudo escuro, e tinha táxi nesse lugar. Tipo assim, táxi que só faz essas coisas, né? Que leva o pessoal pro hotel. E aí chegou um cara do táxi, mostrou a foto minha, da Vanessa, e do José Carlos. Só que aí ele não tava com a gente, né? Foi só eu e a Vanessa e um outro pessoal. Entramos nesse táxi e ele tava levando a gente pro hotel. Isso a gente já tava em Cancún. Aí a gente andou aí uns 30 minutos até chegar nesse hotel. Um carro normal, assim, de táxi. E beleza. Chegamos nesse hotel, né? A gente chegou no hotel. Não deixaram a gente se hospedar. Falaram que a gente só podia se hospedar às 2 da tarde. E aí a gente morrendo de medo, porque a gente não tinha visto do México, a gente não podia ficar andando. A gente teve que sair, andar e procurar outro hotel, porque a gente não ia ficar das 6 da manhã até 2 horas da tarde esperando para poder entrar. E aí, graças a Deus, a gente encontrou um outro hotel. Ficamos um dia em Cancún, um hotel bom, né, até. Passamos a noite nesse hotel. E quando amanheceu o dia, a gente voltou pro outro hotel, né, que o check-in já estava pago do hotel. Chegamos lá e o pessoal deixou a gente entrar pro hotel. Esse hotel foi muito bom, tinha uma piscina maravilhosa. Esse dia foi o melhor de todos, né? Assim, o primeiro e único dia que foi bom foi quando a gente chegou em Cancún. E aí, beleza. Aí, quando foi mais ou menos 2 horas, a gente chegou nesse hotel. E o Coyote mandou comida pra gente, mandou Burger King, Coca, a gente comeu. Graças a Deus, né? Esse dia foi bom. E aí, a gente ficou nesse hotel, passamos a noite. E no outro dia de manhã, mais ou menos quando foi umas 4, 5 da tarde, né? Chegou um carro, buscou a gente e levou a gente pro aeroporto de Cancún. A gente chegou nesse aeroporto de Cancún e aí a gente ia pra Tijuana, né? Fomos pra Tijuana. Eu e a Vanessa, a gente foi sozinha no avião, só eu e ela. E o outro pessoal foi em outro avião, porque eram voos diferentes. Ficamos lá no aeroporto um tempão esperando, o nosso voo saiu atrasado. E aí chegamos em Tijuana, eu e a Vanessa sozinha. Chegamos em Tijuana, descemos no aeroporto. Graças a Deus, ninguém parou a gente no aeroporto. Nenhum guarda, nenhum policial, nem nada. A gente desceu, né? E aí o Coyote falou assim, vocês ficam em frente da letra escrito Tijuana, que vai ter um carro que vai buscar vocês. Eu e a Vanessa chegamos, ficamos um tempão esperando, porque o outro pessoal que tava em outro voo, chegaram primeiro que a gente. E o nosso voo tava com atraso de quase 3 horas. Então eles chegaram primeiro que a gente e já foram pro hotel, né? E então, beleza. Eu e a Vanessa ficamos, gente, quase 2 horas lá fora do aeroporto esperando. Polícia passando, começou a chover, a gente ficou lá fora esperando, a gente ligando, o Coyote não atendia a gente. Começamos a ligar pro outro pessoal que já tinha chegado. Aí eles falaram, né? Falaram que já estavam indo buscar a gente. Porém, o hotel era muito longe do aeroporto. Então eu e a Vanessa ficamos muito tempo nesse lugar. E aí polícia passando, todo mundo saindo, só ficou eu e a Vanessa lá em frente. Aí chegou, né, o carro lá, colocou eu e a Vanessa no carro e levou a gente pro hotel. Aí foi outro BO, porque a gente chegou nesse hotel, o cara que levou a gente pediu dinheiro e a gente não tinha dinheiro pra dar pra ele, né? E não tinha que dar dinheiro porque já tava pago. Aí a gente liga pro Coyote, fala assim, ó, ele tá querendo dinheiro aqui, a gente não tem, o que a gente vai fazer? Aí o Coyote entrou em contato com a chefe do cara que tinha ido buscar a gente. E aí, com muito custo, mais de 30 minutos dentro desse carro, liberaram a gente. Aí eu e a Vanessa chegamos, entramos no quarto e tomamos banho e dormimos, né? Ok. E aí a gente passou a noite nesse lugar. A gente já tava em Tijuana, né? Foi onde a gente se entregou, Tijuana. Beleza, gente. E ele falou assim, quando for umas 7 da manhã, vocês ficam prontos que vai passar um carro pegar vocês.
Deu 7 da manhã nada, deu 8 nada. Eu sei que a gente foi sair de Tijuana mais ou menos umas 2 horas da tarde. Aí passaram, pegaram a gente lá, levaram a gente para um restaurante primeiro, falaram pra gente não ficar conversando nesse restaurante, né? Porque iam perceber que a gente era brasileiro e aí podia ser que eles chamavam a polícia e tudo mais. Então a gente não conversou, a gente só comeu bem rápido. Montamos no carro, andamos mais ou menos 1 hora dentro desse carro. E aí a gente estava em 2 carros, gente. Quando a gente saiu desse hotel em Tijuana, a gente foi para esse restaurante, a gente já estava em 2 carros. Em um carro estava eu, a Vanessa e o Newton. E em outro carro estava o Caio e o casal. 3 em um carro e 3 em outro. Porém, a gente estava um carro atrás do outro, né? Quando a gente sai pro restaurante, a gente já estava indo em direção à fronteira, né? Quando a gente tá indo em direção à fronteira, em uma estrada, o carro que estava na nossa frente com outro pessoal foi parado pela polícia. Graças a Deus não pararam a gente. E aí o policial ameaçaram eles, apontaram arma para eles, queria dinheiro e de todo jeito. E aí ligaram pro coiote que tava com a gente em um carro e falaram que ele estava pedindo dinheiro, que ele queria dinheiro. E aí ele parou o carro, começou a negociar. Eu acho que o cara pediu 20 mil pesos. O policial pediu 20 mil pesos para ele. E aí ele teve que fazer a transferência pro policial poder liberar o outro pessoal. Senão eles não iam ser liberados. E é aí que começa. Fomos em direção à fronteira, ao muro, né? O famoso muro, que eu vou deixar aqui pra vocês. E aí andamos, gente, mais ou menos 1 hora até chegar nesse muro, né? De carro. Tudo foi de carro. A gente andou pouco a pé. Quando a gente tava quase chegando perto do muro, passou um carro do nosso lado. Tipo uma caminhonete com os caras com máscara, com arma. Era coiote também, acredito. E aí passaram, não falaram nada, graças a Deus. E aí a gente de carro indo, o muro, né? A gente chegou do lado do muro e aí o cara que levou a gente falou, vocês descem aqui, no final do muro vai ter uma parte que tá aberta, vocês passam e caminha. Caminha que 1 hora ou outra a polícia vai parar vocês. Descemos do carro correndo, passamos o muro, tinha o muro e o final do muro tava aberto, então a gente passou assim que foi bem tranquilo. E aí a gente andou, começamos a andar. Acredito que a gente andou uns 15 minutos e aí já veio um carro da polícia mesmo, né? Um carro branco e verde da polícia e parou a gente e pediu pra gente seguir o carro. Aí a gente seguiu o carro e parou no deserto. Aí eles perguntaram de onde a gente era, o policial. A gente falou que a gente era brasileiro e ele escreveu assim no Google Tradutor: vocês esperam aqui, por favor. Ele foi super educado com a gente, tratou a gente super bem, pediu pra gente ficar esperando nesse deserto e não sair. Então a gente chegou, gente, no deserto umas 4 horas da tarde, mais ou menos. Isso do dia 24, que eu falei pra vocês. A gente chegou no deserto umas 4 horas, mais ou menos, da tarde. E a gente foi sair desse deserto às 10 horas da noite, mais ou menos. O policial levou água pra gente, levou snacks, biscoito, chips, bolacha. E aí, beleza, a gente fez uma fogueira no deserto, porque tava muito frio, gente, muito frio. E a gente começou a pegar galho de árvore e fizemos uma fogueira pra gente se esquentar. E eu tava só com uma blusa fininha, cinza, morrendo de frio. Das 4 até as 10 a gente ficou no deserto esperando. Do outro lado tinha outro grupo de chinês também, né? A gente não conversou, mas a gente viu eles, escutou eles conversando. E aí, beleza. Quando foi umas 10 da noite, chegou uma van, né? E aí já pediram pra gente guardar telefone dentro da bolsa, pediu pra gente tirar cadarço, cinto, esses negócios assim que tem na blusa, cordinha, né? Se tinha alguém, tinha que tirar tudo, tiramos tudo, colocamos dentro da mochila. Chegou a van, chegou 2 vans, colocou a gente e levou a gente pra imigração. A gente se entregou, gente, em Tijuana, Barra Califórnia. E aí, da onde a gente entrou, né, do muro, ali do deserto que a gente tava, até a imigração, deu mais ou menos uns 10 minutos de van, não foi muito longe. Cheguei na imigração, dei meus documentos, perguntaram quantos anos eu tinha, eu falei que eu tinha 17, mas eu falei que eu era emancipada, dei meus documentos, assinei, aí colocaram uma pulseira em mim, tiraram foto, tipo foto de cadeia mesmo, sabe, que tem um negócio aqui atrás. Sabe essas fotos de cadeia, quando a pessoa é presa, que tem tipo umas listras pretas atrás? Aí fiquei lá, tiraram uma foto minha, colheram minhas digitais, e aí me separaram do outro pessoal. O pessoal que veio comigo ficou em uma cela, mulher com mulher, homem com homem, de separado, e eu fui pra sala de jovens, né, porque eu tinha 17 anos, então eu fiquei separado deles. E então, gente, cheguei nessa cela, já tinha uma menina lá, da minha idade. Ela tinha 16 ou 17, ela era de Guatemala. E aí eu perguntei pra ela quantos dias ela tava lá. Ela falou que tava 7 dias. Aí eu já entrei em desespero. Falei, meu Deus, será que eu vou ficar aqui esse tanto de tempo?
Me deram um alumínio, sabe? Papel alumínio. Aí eu deitei, me cobri e dormi. Eu sei que eu acordei, era mais ou menos umas 2 da manhã, porque tinha relógio lá, eu olhei. E aí o guarda começou a me perguntar por que eu tava indo, por que eu tava vindo pra cá, por que eu saí do meu país, com quem eu ia morar aqui, se eu tinha o endereço, o telefone. E aí eu dei, né? E eu dei o endereço do padrasto do meu noivo, e aí ligaram pra ele. Aí falaram, você é tal, sim, você conhece Isabela e tudo mais. E aí, beleza. Aí o padrasto do meu noivo deixou eu conversar com ele, eu conversei com ele um pouco. Aí ele falou assim pra mim, se estão deixando você ligar agora, é um sinal que você vai ser liberada rápido. Aí eu já fiquei toda feliz, né? Essa imigração, gente, o quarto era junto com o banheiro, ficou eu e uma menina, e aí tinha um banheiro que era junto onde a gente dormia. Tinha um colchonete no chão e tipo um banquinho, sabe? Tipo um murinho. Quando deu mais ou menos uns 30 minutos, começou a chegar muita gente. Vocês não têm ideia, gente. Quando eu saí pra mim assinar, esqueci de falar isso pra vocês. Quando eu saí pra assinar, né, pra fazer a ligação, gente, vocês precisavam de ver o tanto de gente que tinha. Tinha umas 50 pessoas. Tipo assim, tinha pessoas de idade, tinha criança, tinha recém-nascido, tinha mulher grávida, tinha muita gente, muita gente. Fiquei lá, dormi, isso foi umas 3 da manhã. E aí eu dormi de novo, me cobria até a cabeça com papel alumínio e dormi. Quando foi mais ou menos umas 6 horas da manhã, me chamaram e me levaram para outra imigração. Desse lugar que eu tava até essa outra imigração, demorou muito tempo. Demorou mais ou menos umas 2, 3 horas de carro. Cheguei nessa outra imigração, super mal educado, o pessoal que trabalhava nessa imigração. Tipo, eu não sei o que eu pedi. Eu acredito que eu pedi alumínio, né, pra mim me cobrir. O guarda jogou assim pra mim, aí eu peguei, tipo, super ignorante, sabe? O pessoal super grosso. Passei no detector de metal, apitou, fizeram eu passar de novo, tive que tirar a minha roupa, né, minhas blusas e tal. Aí me liberaram, fizeram o teste de Covid em mim, entrei em outra cela. Nessa celinha tinha uma menina de 13 anos e uma de 15. Elas estavam lá já fazia 5 dias. E aí, beleza, cheguei lá, comecei a conversar com elas. Aí eu dormi, porque eu tava com muito sono. E eu dormi. Isso eu cheguei meio-dia. Quando foi mais ou menos umas 4 horas da tarde, chegou uma mulher e me chamou. Nessa imigração deram um sanduíche com queijo, salada. Tava muito gostoso, eu comi 2. As meninas não quiseram, me deram também. Tava morrendo de fome. Chegou uma mulher e me chamou, né? Ela tava com a minha mochila. Aí eu já tava toda feliz, né, gente? Eu achei que eu já tava vindo direto pra Boston. E aí, beleza. Aí ela me chamou, pediu pra mim assinar lá. Ela abriu minha mochila, viu tudo que eu tinha. Eu tinha maquiagem, tinha creme de corpo, creme de rosto. Tinha muita roupa, tinha sapato. Não jogaram nada fora. Umas pessoas muito boas, né? Essa mulher muito boa, não jogou nada fora. A única coisa que ela pediu pra mim jogar fora foi a pasta de dente. Aí eu joguei fora. Quando a gente saiu dessa imigração, saiu eu, uma mulher, né, que trabalhava na imigração, um homem e um menininho que tinha uns 5 anos, mais ou menos. A gente viajou junto. E aí a gente tava indo pro aeroporto, né? E aí eu perguntei, pra onde a gente tá indo? Aí ela falou, a gente vai pra Boston. Aí eu já tava toda feliz, né, gente? Vocês imaginam? Eu toda feliz. Só que não deixaram eu mexer no meu celular ainda. Aí, ok, né? Aí a gente foi pra Boston. Quando a gente chegou em Boston, eu perguntei, pra onde a gente vai agora? Aí falaram assim, agora você vai pra Nova York. Aí eu falei assim, eu posso usar meu telefone agora? Ela falou, não, só quando você chegar em Nova York. Eu imaginei que eles estavam me levando para um abrigo em Nova York, e aí quando eu chegasse nesse abrigo, eu ia enviar mensagem pro meu coiote, ele ia me mandar a passagem e eu ia voltar para cá, né, para Boston. Mas enfim, gente, não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O que acontece é que, pela minha idade, eles me mandaram para um programa onde eu fiquei 3 meses presa, sem telefone, mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Mas resumindo, a minha viagem foi assim. Foi assim, gente, 9 dias bem complicados. A pior parte foi na fazendinha que eu fiquei na Guatemala, no carro de boi que colocaram a gente teve que ficar 4 horas com o sol queimando a gente. Na imigração foi bem tranquilo, eu fiquei só um dia, né, assim, mais ou menos 2 dias total na imigração, poucos dias. Graças a Deus não aconteceu nada de ruim na minha viagem, a gente não foi roubado, a gente não foi violado nem nada disso, graças a Deus, né? A gente ouve muitos relatos de pessoas que
que são abusadas, que são roubadas, que perdem a vida. Graças a Deus não aconteceu nada de ruim comigo, nem com as pessoas que estavam vindo comigo. Eu acredito que Deus protegeu a gente todo esse caminho, porque muitas vezes a gente passou por polícia, por guardas, e em nenhum momento eles pararam a gente ou pediram dinheiro, nem nada. Então, graças a Deus, deu tudo certo. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Eu não sei. Eu peço desculpa se não ficou boa a explicação. Eu tentei contar o máximo de detalhes. Eu tentei, sabe, frisar tudo que foi mais importante na viagem. Mas basicamente foi isso. E eu vou fazer a parte 2 contando como foi depois que eu saí da imigração, que eu fui para esse programa, como foi esse programa. Se você tem 17 anos e você tá pensando em vir para cá dessa forma e você não tem família aqui, espera você fazer 18 anos, porque pode dar muita merda pra você, pode acontecer muita coisa. Resumindo, se você vem pra cá com 17 anos, 16, 15 e você não tem família pra te receber aqui, família de sangue ou amigos, porém você tem que ter provas que essa pessoa é seu amigo. Gente, é muita coisa complicada aqui, eu vou contar tudo detalhado pra vocês. Gente, sendo sincera com vocês, o que eu não sofri em 9 dias nessa viagem, eu sofri em 3 meses presa nesse lugar que eu fiquei. Eu não tinha telefone, eu podia falar com a minha família 2 vezes por semana só. Então, assim, foi a parte muito difícil. A comida que eles davam era horrível, parecia comida de prisão mesmo. O frango cru com sangue, o arroz com gosto de detergente. Gente, a comida é horrível. Então, assim, o que eu passei nesses 3 meses foi 50 vezes pior do que eu passei na viagem, vindo pra cá. Entendeu? Então, igual eu falo pra vocês, se eu soubesse que eu ia passar o que eu passei depois que eu saí da imigração pra vir pra cá, se eu soubesse disso, eu teria esperado completar 18 anos pra mim vir. Porém, gente, Deus faz tudo certo. Se Deus permitiu eu sair do Brasil com 17, ficar 3 meses nesse programa, eu acredito que, gente, em tudo há um propósito, nada é em vão, nada acontece por acaso. Graças a Deus eu fui liberada, porque em dezembro eu fiz 18 anos, então eles me liberaram. Porém, eu dei sorte também, porque a maioria das pessoas que não tem família, eles não liberam assim, eles mandam para outro programa e você só pode sair com 21 anos de idade. E aí você fica até os 21 sem telefone, você vai para uma escola que só vai pessoas igual você, que tá em programa, você não pode conversar com pessoas da rua, você não pode sair, você tem regras, você tem hora para dormir, você tem hora para comer, você tem hora para tudo. Então, basicamente é isso. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado contando os detalhes disso que eu falei pra vocês, desse programa. E é isso, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei pra vocês, eu não recomendo vocês virem dessa forma de jeito nenhum, tá bom? Tenta o visto primeiro, tenha paciência, mas se acaso você não tiver outra opção, você decidir que você quer vir mesmo pra cá dessa forma, procura bem com quem você vai vir pra cá, mas mesmo assim, tenta outras opções, pelo menos visto de trabalho, visto de estudante, visto de turista. Eu tentei o visto de turista, meu visto de turista foi negado, por isso que eu vim dessa forma. Porque por conta da pandemia, as datas estão todas muito lotadas. Só ia ter de novo para 2024, eu não quis esperar e aí eu decidi vir, né, dessa forma. Mas é isso, gente, tomem muito cuidado, tá bom? Tomem cuidado com quem vocês vão vir, porque tem coiotes aí que pega seu dinheiro, não coloca você para viajar, ou assim, cobra muito barato, tipo, e te joga assim de qualquer jeito. Você vai passar fome, você vai passar, sabe, muita coisa ruim pode acontecer, gente. Então, se você pensa em vir assim, por favor, pensa bem, tá? E igual eu falei pra vocês, eu não tô incentivando ninguém a vir dessa forma. Eu só tô aqui pra compartilhar com vocês a minha experiência, contar como foi a minha experiência, tá bom? E eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. E qualquer coisa vocês podem comentar aqui, que eu vou responder os comentários e tudo mais. E é isso, gente. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Se vocês puderem deixar o like, se inscrever no canal, vai me ajudar muito, tá bom? A partir de agora, os conteúdos aqui vão ser vlogs, vou mostrar restaurantes, lojas, preço das coisas. Eu vou fazer um tour aqui pela minha casa. E é isso, gente. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma maneira. E é isso. Muito obrigada. Se inscreva no canal, ative o sininho. E até o próximo vídeo.